Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Rodrigo Machado e hoje no Jornal Farma a gente vai trabalhar um pouco em cima de um tema extremamente importante para a farmácia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre homeopatia. Para quem não está lembrado, a homeopatia ela baseia-se num método prático e fundamentado que visa aumentar o nível de cura de um paciente através da utilização de medicamentos experimentados e potencializados, os quais são individualmente selecionados de acordo com a lei dos semelhantes. Bom, sua história tem início com o médico Samuel Hahnemann, que nasceu em abril de 1755 e justamente se baseia nesses métodos de cura por medicamentos semelhantes, através de experimentação em pessoas sadias, com doses ínfimas, entre outros métodos mais. A seguir, a gente vai dar um giro de notícias no site do Conselho Federal de Farmácia, com a nossa âncora Vitória Dias. É com você, Vitória. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um Giro Farma em 5 minutos. Trouxemos notícias retiradas do próprio Conselho Federal de Farmácia, salientando que no final da nossa apresentação vamos disponibilizar todas as referências das notícias aqui citadas. A primeira notícia veio com o título Homeopatia. A notícia foi publicada no dia 4 de 5 de 2011, que relata a homeopatia como que tem como foco uma política pública de qualificação de profissionais pelo próprio CFF, que visa a criação de grupos de especialização em homeopatia. O mesmo ainda fala sobre a criação do GT, que é o chamado Grupo de Trabalho. Uma coisa muito interessante nessa reportagem foi que o próprio GT e seus integrantes falaram sobre o conceito de medicamento homeopático relacionado à farmacovigilância, salientando que o objetivo dessa criação desse grupo é conscientizar e sensibilizar os gestores sobre a importância da homeopatia nos serviços públicos de saúde. Segundo a fala do próprio presidente do CFF, Jordo Souza Santos, ele fala o seguinte: a homeopatia é só vantagem para os usuários do sistema público de saúde. Os medicamentos são eficazes, principalmente na atenção básica, oferecendo menos riscos e seus custos são menores para os cofres do município. A segunda reportagem fala sobre o dia 10 de abril, que é o Dia Mundial da Homeopatia. Esse dia foi designado para o Dia Mundial da Homeopatia porque é o dia do nascimento do seu criador, que é o alemão Samuel Hahnemann, não sei, não vou saber pronunciar o nome dele. A matéria também retirada do CFF foi publicada no dia 10 de 4 de 2019, que em suma fala sobre a atuação do farmacêutico na homeopatia, com ênfase na manipulação. A própria reportagem fala que o Brasil é reconhecido internacionalmente sobre essa prática de manipulação na homeopatia, e também temos a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopáticos, que foi criada em 1999. E tem bastante destaque no cenário internacional. A homeopatia no SUS é uma prática integrativa complementar à saúde. De acordo com dados do Ministério da Saúde, essas terapias estão presentes em 9.350 estabelecimentos distribuídos em 3.173 municípios, sendo 88% são oferecidos na atenção básica. Esse dado foi retirado de 2017. A segunda reportagem são os estudos do Conselho Federal de Farmácia para avaliar a dependência química na homeopatia. Essa notícia, publicada no dia 11 de 5 de 2018 pelo CFF, relata sobre o projeto piloto chamado Coca-Crack 3, formado pelo grupo de trabalho relacionado à homeopatia, que visa verificar medicamentos homeopáticos para o tratamento de pessoas usuárias de cocaína e crack. Isso é um grande avanço para a homeopatia, pois são medicamentos de custo reduzidos e possuem menos efeitos adversos para as pessoas que o consomem. O objetivo principal desse projeto é avaliar a efetividade e a tolerância de potentes homeopáticos, como opium, no tratamento integrativo de pacientes que apresentam transtornos com uso de cocaína e crack. Não saia daí que o Jornal Farma Nacional volta já já.
Para saber tudo sobre a profissão farmacêutica, acesse o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Regional de Farmácia. Boa tarde. Primeiramente, é um prazer ter a senhora aqui no nosso jornal e vamos começar a entrevista. Qual é a sua visão sobre a homeopatia atualmente no Brasil e como as universidades contribuem para uma maior ascensão dos futuros farmacêuticos nessa área? Então, é o seguinte, a homeopatia ela está em ascensão, porque hoje as pessoas elas estão mais interessadas em tratamentos mais suaves, mais naturais, menos agressivos, né? E a contribuição da universidade é que ela começou a colocar isso na grade curricular, porque alguns anos atrás as universidades não tinham homeopatia na grade curricular. Ele era um curso de especialização que você fazia depois da graduação. Hoje não, hoje a gente já tem na grade curricular em algumas universidades como optativa, em outras como obrigatória. E quais são as principais atribuições do farmacêutico na homeopatia? Olha, são muitas, tá? Então, assim, vai desde a parte documental, e entra na preparação dos produtos, da farmacotécnica, da manipulação do medicamento, até orientação do paciente, na verificação das receitas, para ver se elas estão corretas, na atenção farmacêutica, como é que esse paciente pode se beneficiar da homeopatia, o que ele pode usar em conjunto com a homeopatia, o que ele não deve usar para não cortar o efeito. Então, assim, é um trabalho extenso, tá, de atenção farmacêutica, que envolve não só a orientação do paciente, envolve também a parte do preparo das medicações. E lembrando sempre da parte documental, porque parte documental você vai ter em qualquer local, independente de ser na disciplina de homeopatia ou na questão da homeopatia no laboratório ou da farmacotécnica, envolve muito a questão documental, a questão dos alvarás, enfim, para a gente poder trabalhar e atuar de acordo com a legislação. Sobre a farmacovigilância de um medicamento alopático, segue tendo os mesmos critérios de um medicamento homeopático? Não, são informações diferentes. Por quê? Na homeopatia, nós temos o medicamento diluído e dinamizado. Nesse processo de diluição e dinamização, é como se a gente gravasse a informação da substância original nas moléculas da água. E através desses processos, elas vão se replicando. E quanto mais elas se replicam, mais forte ficam, maior o número de informações. Isso é explicado pela física quântica. Então, quando a gente administra esse medicamento no paciente, esse organismo reconhece essa informação e responde. Diferente da alopatia, que existe um mecanismo de ação. Porque na alopatia, a gente trabalha com a substância ponderal. E no medicamento homeopático, a gente trabalha com a frequência do medicamento. Porque tudo na natureza tem uma frequência. Então, assim, segundo a física quântica, onda de frequência seria a digital do produto. Então, cada planta, cada produto no universo tem uma onda de frequência específica, que a gente consegue, entre aspas, gravar isso na hora que a gente prepara o medicamento homeopático. Então, quando o nosso organismo recebe essa onda de frequência, ele entende que ele tem que dar uma resposta. E aí ele dá a resposta que a gente espera. Então, diferente da alopatia, como eu falei, que a alopatia é um medicamento ponderal, que é uma substância que tem um mecanismo de ação e de excreção. Isso já não acontece na homeopatia. Então, são terapias diferentes, às vezes até para o mesmo tipo de tratamento, mas terapias diferentes. Você sente uma resistência ou maior procura de medicamentos homeopáticos pelas pessoas? E como os farmacêuticos podem potencializar esse uso racional?
Então, a questão é o bom senso, tá? Bom senso é uma palavra que a gente nunca, uma frase que a gente nunca deve esquecer na homeopatia. Por quê? Se você receber um paciente acidentado e traumatizado, você não vai ficar lá administrando medicação homeopática, porque ele vai precisar de um atendimento de urgência. Então, você vai entrar com uma terapia convencional. Posteriormente, você pode continuar o tratamento com a medicação homeopática. Então, tudo vale o bom senso. Então, assim, você tem que saber discernir a hora que você pode ter um tratamento homeopático e a hora que você tem que abrir mão da homeopatia para outras terapias. Então, a gente tem que ter esse senso, a gente tem que ter essa visão e saber qual é o melhor tratamento em cada caso do paciente. Segundo o artigo 14º do capítulo 2 da resolução número 365 de dezembro de 2016, fala assim: é dever do farmacêutico promover ações relacionadas à comunicação e à educação em saúde em geral, previstas no artigo 8 da resolução número 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia. Segundo esse artigo, como é feita essas práticas educacionais no dia a dia do farmacêutico homeopata? Depende do setor que o farmacêutico trata. E se for uma rede pública, ele deve cumprir o protocolo da rede pública. Se for, como qualquer outra especialidade, se for numa rede privada, ele vai ter que cumprir o protocolo da rede privada, o regimento interno da empresa, tá? Então, se na política pública ele tiver que seguir essa legislação, é um dever dele fazer com que isso se desenvolva de acordo com a legislação que rege a rede pública. E se ele estiver numa rede privada, ele vai seguir os preceitos, né, do regimento interno. E independente, assim, de ser rede pública ou de ser rede privada, ele tem que seguir o regimento do local onde ele esteja atuando. O farmacêutico, ele pode indicar medicamentos homeopáticos juntos com medicamentos alopatas? Sim, não só pode, como deve. A gente pode fazer um tratamento conjunto, tá? Normalmente, só a homeopatia já seria suficiente, mas pode ser feito um tratamento conjunto, sim. Sempre lembrando daquela frase do bom senso, porque se ele recebe uma receita alopática, ele não pode trocar nenhuma medicação, nem por alopatia e nem por homeopatia, a menos que o prescritor dê consentimento. Então, por exemplo, se for um caso de uma criança com febre e ele não tiver nenhum antitérmico, ele quiser administrar uma beladona e o prescritor permitir, ele pode trocar? Pode, mas ele tem que fazer uma ressalva no verso da receita, dizendo produto autorizado pelo prescritor, aí ele data e assina. Por quê? Se tiver qualquer coisa, se a pessoa for lá e falar que ele trocou a receita, não, ó, ele mostra a prova, ó, tá aqui, foi autorizado pelo seu médico nesse dia, assim, assim, assim. Então, o bom senso vale para tudo. Então, a gente não pode trocar o medicamento, nenhum medicamento por outro, a menos que seja permitido consultado. Agora, se a pessoa for te pedir uma indicação no balcão do seu estabelecimento, é diferente. Aí você pode optar pela homeopatia, pela alopatia, enfim, você vai conversar com a pessoa e vai indicar e sugerir uma indicação de uso de algum produto que você acha adequado para aquela circunstância. Agora, trocar por conta própria é antiético. O maior desafio que a homeopatia encontra no atual sistema de saúde brasileiro e como o farmacêutico pode amenizar esse desafio, na sua opinião? Bom, a gente pode dividir essa resposta em duas etapas, na rede privada e na rede pública. Na rede privada, não tem desafio, porque quando um paciente procura um serviço de homeopatia na rede privada, quando ele procura um médico homeopata ou um farmacêutico homeopata,
ele fez uma opção de escolha de tratamento. Então, ele já vai naquele estabelecimento, porque ele já fez a sua opção e ele sabe o que ele quer. Já na rede pública, eu não tenho muita experiência, mas eu acho que depende muito mais das autoridades de saúde. Elas têm que oferecer essa opção, e mesmo também porque o custo do tratamento é bem mais baixo, é bem inferior. Então, na rede pública, já tem toda uma questão política envolvida. Na rede privada, normalmente a opção é do próprio paciente, ele já procura, ele já sabe o que ele quer. A senhora acha que existe um apoio e interesse sobre o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliam a quantidade e aprimoram o cuidado em homeopatia no SUS? Então, essa é uma decisão que não cabe ao farmacêutico, cabe sim às autoridades de saúde, tá? Porque o farmacêutico vai lá para executar, então não é ele que seria mais os gestores, então é isso uma decisão dos gestores. No sul do Brasil tem muitas unidades que já trabalham com homeopatia. Você chegar em qualquer rede do SUS, encontrar médico homeopata, farmacêutico homeopata, as próprias farmácias homeopáticas que já podem até preparar e entregar esse medicamento para o paciente, com um custo bem baixo, tá? Mas é uma decisão que não está nas mãos do farmacêutico homeopata. E eu costumo dizer que se toda a UPA tivesse um médico homeopata ou um farmacêutico, cerca de 80% das internações, a gente teria assim, uma redução mais ou menos dessa faixa, de 80% das internações, principalmente nas questões de crianças com problemas respiratórios. Então, assim, a homeopatia é excelente para alergia, para problema respiratório. Então, assim, muitas vezes eu vejo crianças usando medicamentos fortes, antibióticos, enfim, uma gama de medicações fortes que a gente sabe que não teria necessidade. Uma homeopatia resolveria aquilo sem os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Então, é mais uma questão de política pública. Então, como eu falei, não é uma questão que está na mão do farmacêutico. Chegamos na nossa última pergunta e, em sua opinião, o que o farmacêutico recém-formado que queira entrar nessa vertente da farmácia deve estar preparado para enfrentar? Bom, primeiro ele deve se especializar, ele deve estudar muito, porque só com o que a gente vê na graduação não é suficiente. A gente vê uma disciplina de poucas horas. E quando a gente faz especialização, são 360 horas que envolve estágio, envolve tudo. Na época que eu fiz, a minha foram 2 anos. Então, foi assim, bem legal mesmo. Então, assim, é muito pouco tempo de informação para assumir uma responsabilidade desse porte. Então, ele tem que estudar. Isso eu não digo só na homeopatia, eu digo isso e outra coisa também, na parte da farmacotécnica, na parte da toxicologia e todas as outras partes. Por quê? Ele conheceu o universo, ele apenas abriu a primeira porta, o universo é maior por trás daquilo. Então, para ele atuar com segurança e como tem que ser, ele tem que fazer uma especialização, ele tem que se qualificar e ele tem que estudar muito. E eu não digo isso só para a homeopatia, eu digo isso para outras disciplinas também. Gostaríamos de agradecer a presença da nossa convidada Ana Paula pelo seu tempo e disponibilidade de estar conosco. Sem dúvida, essa entrevista foi muito esclarecedora e precisa. Eu também muito obrigada, espero poder ter dado uma contribuição e ter esclarecido as dúvidas. Espero que tenham gostado da entrevista, mas não saia daí. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a atuação do farmacêutico frente a vacinas. E aí, você se interessou pela homeopatia? Leia então o artigo com o título Processo de Atenção Farmacêutica em Homeopatia, da revista Infarma do Conselho Federal de Farmácia. O link se encontra na descrição desse vídeo.
Estamos de volta e agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouco sobre a atuação do farmacêutico nas vacinas. E quem vai ficar responsável por trazer todas as informações para vocês relacionadas a esse assunto é o nosso repórter Paulo. É com você, Paulo. Na reportagem especial dessa semana, iremos falar sobre a atuação farmacêutica na área de vacinas, entender um pouco das resoluções que norteiam tal atuação e bem como os principais requisitos e atividades desenvolvidas por esse profissional. Em 2014, a Lei Federal de número 13.021, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, autorizou a vacinação em farmácias. Em dezembro de 2017, foi publicada uma resolução da diretoria colegiada da RDC de número 197, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. Essa norma ela se aplica a qualquer estabelecimento que realize ou pretenda realizar o serviço de vacinação, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, e tem por objetivo uniformizar a prestação desse determinado serviço, independente da natureza então do estabelecimento. Em 2018, o Conselho Federal de Farmácia ele definiu regras para a atuação do profissional farmacêutico neste ramo através da publicação da resolução de número 654 de 22 de fevereiro de 2018. Essa resolução ela dispõe dos requisitos mínimos necessários, dos requisitos necessários para a prestação do serviço de vacinação pelos farmacêuticos, além de dar outras providências. Existem alguns requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação, e agora vamos ver alguns deles. Deve ocorrer o licenciamento e também inscrição no Serviço do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES. Além disso, deve ocorrer a fixação do calendário nacional de vacinação com a indicação das vacinas que serão disponibilizadas. Esse serviço de vacinação deve possuir um responsável técnico, que no nosso caso será um farmacêutico, e esse profissional ele deve ser legalmente habilitado para desenvolver todas as atividades relacionadas à imunização. Deve ocorrer também uma capacitação permanente de todos os profissionais que fazem parte dessa equipe. As instalações físicas elas devem ser adequadas para trabalhar bem como armazenar esses imunobiológicos. Deve existir procedimentos para o encaminhamento e também atendimento imediato a possíveis intercorrências que podem surgir mediante a aplicação dessas vacinas. Deve ocorrer também o registro das informações no cartão de vacinação e no sistema do Ministério da Saúde, além do registro das notificações de eventos adversos pós-vacinação e de ocorrências de erro no sistema da Anvisa. Para atuação no serviço de vacinação, o farmacêutico ele deve ter realizado um curso de formação complementar ou pós-graduação com conteúdos que atendam aos requisitos previstos na Resolução do Conselho Federal de Farmácia de número 654 de 2018, ou possuir experiência de atuação na área de no mínimo 12 meses anteriores à publicação da resolução. Ainda para garantir a qualidade desse serviço prestado, a norma ela recomenda que o farmacêutico ele realize um curso de suporte básico de vida e atualize seus conhecimentos teóricos anualmente, inclusive para que ele possa acompanhar todas as alterações nas diretrizes do Programa Nacional de Imunização. Outra exigência é a presença do farmacêutico apto para a prestação desse serviço de vacinação durante todo o período de funcionamento do estabelecimento farmacêutico, conforme também previsto na resolução. O farmacêutico ele está inserido em todo o processo de imunização, desde as fases iniciais, que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento de nossas vacinas, até as fases mais finais, vamos dizer assim, que está relacionado com a aplicação das mesmas e bem como com acompanhamento pós-vacinal. Ou seja, esse acompanhamento é feito com monitoramento, na verdade, para que haja, caso ocorra alguma reação ou efeito adverso, o farmacêutico ele possa, então, notificar as autoridades sanitárias competentes. A aplicação de vacina contra a Covid-19 pelo farmacêutico nas campanhas ofertadas por instituições públicas ou privadas durante a pandemia do novo coronavírus foi regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia.
Esta resolução, que entrou em vigor em 30 de abril de 2021, atende o pedido da Organização Mundial da Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus, e também do Ministério da Saúde, para ampliação dos postos de vacinação em todos os municípios do país. Ficou autorizado ao farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia, legalmente habilitado, a participar da campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada por instituições públicas ou privadas durante a pandemia. A atuação do profissional farmacêutico na área das vacinas reforça e concretiza um debate que já vem ocorrendo há algum tempo, de desconstrução da visão de que as farmácias elas são estabelecimentos comerciais. Com a aplicação desses imunizantes nas farmácias, as pessoas começaram a enxergar, e acredito que essa visão se estenda, enxergar as farmácias como um estabelecimento de saúde, bem como um profissional profissional farmacêutico não só como um profissional dos medicamentos, mas que utiliza os medicamentos como um dos seus instrumentos, mas que é um profissional que busca promover a saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa foi a nossa reportagem especial dessa semana e que isso nos traga muitas reflexões acerca sobre as mudanças e tudo que o profissional farmacêutico ele pode proporcionar de melhoria para a nossa sociedade. A edição de hoje do Jornal Farma Nacional vai ficando por aqui. Para todos vocês, muito obrigado e tchau, tchau.